O governo Lula foi pego com a boca na botija e agora até mesmo o TCU já apontou os crimes cometidos pelo Ministério da Educação. No vídeo de hoje eu vou explicar detalhadamente essa história para você. Vou falar também sobre a nova estratégia sem vergonha do governo para cortar gastos sem prejudicar os seus candidatos e sobre o candidato que mesmo assim está conseguindo afundar a sua campanha. Mas antes eu quero mostrar aqui os discursos completamente opostos de um mesmo deputado sobre Lula. No dia 6 de abril de 2022, na Câmara dos Deputados, Othony de Paula, deputado pelo MDB do Rio de Janeiro, fez esse discurso aqui. O Lula ladrão tem agora o método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Mas aparentemente o deputado mudou completamente de ideia. Pelo jeito, agora ele não vê mais problemas em receber uma visita de Lula, tanto que nessa terça foi ele quem visitou o presidente. Em mais uma de suas jogadas para tentar se aproximar do público e dos parlamentares evangélicos, Lula sancionou nessa terça, dia 15, a Lei nº 14.998, que institui o dia 9 de junho como o Dia Nacional da Música Gospel. O deputado Othony de Paula esteve presente na reunião no Palácio do Planalto e se sentiu tão confortável na presença de Lula que até cantou uma música e abraçou o presidente. Sou pequeno demais, me dá. Presidente Lula. Presidente Lula. Em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono. E esse dono é Jesus. E por falar em mudanças, o governo Lula parece ter se dado conta de que, mesmo tendo sugado tudo o que era possível para aumentar a arrecadação, o cumprimento das metas fiscais ainda está muito distante. O foco agora, pelo que foi sinalizado por Simone Tebet, será no corte de gastos. Obviamente, em um governo petista, isso não seria através de redução dessa estrutura inchada do Estado. Então, os alvos serão os benefícios como abono salarial, seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada, o BPC. Chegou a hora para levar a sério a revisão de gastos estrutural no Brasil. O Brasil já fez o dever de casa, o governo, o Congresso, do lado da Receita. Não é possível mais, pelo lado da Receita, nós podermos apenas, sobre a ótica da Receita, resolver o problema do fiscal no Brasil. Nós temos o arcabouço que está de pé e vai se manter de pé. Não há nenhuma sinalização de fazer qualquer tipo de alteração. Consequentemente, é preciso que o Brasil caiba dentro do orçamento brasileiro e dentro desse arcabouço. Quem poderia imaginar que a Receita não seria suficiente para sustentar um governo absolutamente populista e irresponsável, não é mesmo? Mas a grande jogada do governo foi revelada pela emissora que hoje atua como puxadinho do PT. Isso só será enviado ao Congresso, obviamente, depois do segundo turno das eleições desse ano. A gente tem algumas informações sobre o que é possível esperar desse pacote. Tem apurações da nossa colega Miriam Leitão, por exemplo. A Miriam apurou com fontes dela na área econômica que esse pacote será grande e a ideia é que ele pareça grande mesmo. O governo quer reforçar a credibilidade do marco fiscal e deve promover aí um corte que pode ser de cerca de 0,5% do PIB, o Produto Interno Bruto. E só para a gente entender como é que fica, uma parte vai ser apresentada, vai ser enviada ao Congresso Nacional depois do segundo turno e uma outra parte é apresentada no ano que vem. A ideia é que esse primeiro lote de medidas aí de cortes, revisão de gastos, isso seja analisado até o fim do quarto mês do ano que vem. O governo Lula jamais faria cortes em benefícios antes ou durante um período eleitoral. Jamais. A prática é justamente o oposto disso, como na história que eu vou contar para você daqui a pouco. Mas antes eu faço questão de mostrar aqui que mesmo com todo esse jogo sujo para tentar garantir a eleição dos candidatos petistas no primeiro e no segundo turno desse ano, tem candidatos que fazem a campanha parecer uma missão impossível. Em Fortaleza, no Ceará, o segundo turno será decidido entre o atual prefeito, Evandro Leitão, do PT, e André Fernandes, do PL.
PL. Só que a derrota do petista já está tão iminente que Lula, que já havia ido a Fortaleza no primeiro turno para fazer campanha, foi novamente para lá na última semana e o PT recrutou ainda para ajudar na campanha o já reeleito prefeito de Recife, João Campos, do PSB, que é chamado de prefeito TikTok. Só que todos os esforços da esquerda vão pelo ralo quando Evandro Leitão abre a boca em um debate. A versão masculina de Dilma Rousseff prometeu que será um prefeito ausente e ainda chamou seu adversário, André Fernandes, de seu candidato. O meu projeto é para cuidar das pessoas. Eu tenho experiência, diferente do meu candidato, que não tem experiência. O meu candidato é aquele que defende arma, é aquele que esconde o Bolsonaro. O fortalezense se elegendo o senhor este ano, o que é que ele vai sentir de diferente no primeiro mês do seu mandato? Um prefeito ausente, um prefeito que estará ausente no dia a dia das comunidades, dos bairros, um prefeito onde irá escutar, ouvir, dialogar com a população. Mas, infelizmente, as brincadeiras desse vídeo acabam por aqui, porque o que eu tenho para mostrar agora é muito sério. O governo Lula foi pego com a boca na botija. Crimes cometidos pelo governo, mais especificamente pelo Ministério da Educação, foram descobertos e agora o Ministério Público do Tribunal de Contas da União entrou com uma representação pedindo a suspensão dos pagamentos do programa Pé de Meia. Me permita explicar essa história para você. Veio à tona através de uma matéria publicada pelo UOL 2 dias atrás o fato de que o governo Lula, mesmo sem autorização do Congresso, pagou 3 bilhões de reais a estudantes beneficiados pelo programa Pé de Meia entre março e outubro de 2024. Só que essa prática violou várias leis, inclusive a que instituiu o próprio programa, a Lei número 14.818, de 16 de janeiro de 2024. Em seu artigo 15º, essa lei determina que, abro aspas, as eventuais despesas decorrentes do disposto nessa lei serão de natureza discricionária e ficarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e financeira. Parágrafo 1º. O Poder Executivo deverá compatibilizar a quantidade de incentivos financeiros de que trata essa lei e de estudantes que o recebem com as dotações orçamentárias existentes. Fecho aspas. Inclusive, na hora de sancionar essa lei, Lula vetou esse trecho que eu acabei de ler, mas o Congresso Nacional derrubou o veto. Só que a violação não foi apenas a lei que instituiu o próprio programa. A Constituição Federal determina em seu artigo 167, inciso 1º, que, abro aspas, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, fecho aspas. E ainda a Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece no seu artigo 26º que, abro aspas, destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais, fecho aspas. Ainda nesse mesmo artigo, o parágrafo 2º diz o seguinte, abro aspas, compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções, e é aqui que o programa Pé de Meia se enquadra, e a participação em constituição ou aumento de capital, fecho aspas. Diante disso, sobram motivos para a abertura de um processo de impeachment, por exemplo. Agora, se vai acontecer alguma coisa na prática contra o governo Lula, já é uma história completamente diferente. E como se tudo isso já não fosse suficiente, tem ainda mais alguns detalhes que agravam a situação. Segundo o UOL, o Ministério da Educação pagou 658,4 milhões de reais para 3 milhões de estudantes entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro, ou seja, na semana do primeiro turno das eleições municipais. Desse total, mais de 105 mil beneficiados receberam um valor maior do que a parcela de R$200, que é o previsto pelo programa. Bom, se mesmo com essa compra descarada de votos a esquerda foi um fracasso nas eleições, imagine como seria se tudo fosse feito de forma honesta. Um grande abraço e até a próxima.